Sejam todos bem-vindos ao ciclo de desenvolvimento de líderes do GT Assistencial da Associação Voluntários da Saúde. Aqui estamos hoje para mais um webinar do nosso projeto, que surgiu a partir de um movimento de ações do GT Assistencial. Quando eu entrei para a liderança, criei um formulário para então entender que ações os nossos participantes do GT, da associação, gostariam para discutirmos. Foi assim que criou o projeto Ciclo de Palestras, Ciclo de Desenvolvimento de Líderes do Voluntários da Saúde. Os temas foram votados e esse é o nosso 5º webinar. Queria agradecer ao Torelli pelo apoio, ao Marcelo, que está aqui sempre com a gente no nosso backstage, e, é claro, trazer uma pessoa maravilhosa, um amigo querido, que vai falar sobre o tema verticalização e sustentabilidade no sistema suplementar. Nos últimos anos, o tema, nós temos testemunhado uma mudança significativa no cenário de saúde suplementar, especialmente no que diz respeito à verticalização e à busca por melhores práticas mais sustentáveis. Nesse webinar, o Lobê, que aqui está, vai discutir os desafios, as oportunidades, as melhores práticas para promover saúde suplementar de forma mais eficiente, acessível e sustentável. Lobê é um amigo querido, meu colega da nossa equipe de gestão de saúde da FGV, é médico e diretor regional da MedSenior. Seja muito bem-vindo, Lobê, e a fala é sua. Muito obrigado, prazer estar aqui com você, Nazaré, é um prazer estar aqui com o time, esse projeto lindo aí de voluntários da saúde. Muito obrigado pelo convite. Depois de quase mais de uma década juntos, né, Nazaré? Tantos projetos, participar desse aqui, muita alegria, obrigado pelo convite. E esse tema aí, muito delicado, um tema sensível, um tema que esquenta as mesas de reunião. Ok, então vamos lá. Vou começar aqui a compartilhar. Obrigado aí ao pessoal que está dando boa noite aí, alguns queridos amigos. Tem alguém compartilhando? Vamos ver. Acho que Marcelo está compartilhando, eu não consigo compartilhar. Talvez seja Tirei. isso. Oi? Já tirei. Já tirou? Então vamos lá. Obrigado, Marcelo. Vamos nós. Ok. Vamos ver aqui. Muito bem. Bom, boa noite. Esse é o tema, a verticalização e a sustentabilidade. Vou me apresentar um pouquinho, a professora Nazaré já falou, atualmente, desde 2022, completando 2 anos agora, deliciosos 2 anos de muito aprendizado, como diretor regional da MedSenior, uma operadora de saúde que nasceu no Espírito Santo, já tem um pouco mais de 14 anos de vida, e uma operadora atípica, porque ela vende exclusivamente plano de pessoa física, não vende nenhum plano coletivo, e apenas para cima de 49 anos, ou seja, tudo que as operadoras fugiram nas últimas décadas, a MedSenior há 14 anos tem esse foco. E, graças a Deus, muito bem sustentável, está aí todos os relatórios da INS para afirmar o que eu estou falando. E também atuo, já há pouco mais de uma década também, como professor na Fundação Getúlio Vargas. Antes de estar na direção da MedSenior, os últimos 20 anos praticamente foram empresas que eram do Dr. Edson Bueno, e basicamente os hospitais que eram deles, eu circulei por vários. O Procardíaco foi o último, antes de estar aqui na MedSenior, um hospital que eu guardo com muito coração. Entrei lá como acadêmico e passei minha vida inteira lá. Só me ausentei lá em alguns momentos da minha carreira, quando fui para Brasília, dirigi o Hospital Brasília, a Maternidade Brasília, era diretor regional lá, que na época se chamava Rede Ímpar, que depois virou Rede DASA. Aqui em Copacabana também, quando fui diretor de São Lucas, também me afastei de Procardíaco, mas Procardíaco era esse afastamento só profissionais. E o grande amor da minha vida realmente como hospital. Hoje, apaixonado completamente aí por operadora de saúde e nesse foco de uma operadora sustentável. Entre outros projetos, também todos relacionados ao Edson, inclusive quando estive na liderança do Hospital Pro Criança, também lá, quando era uma gestão da AMIL. Então, essa experiência aí que eu trago para enriquecer um pouquinho o nosso debate. E a provocação é
falar sobre verticalização, que é quando fazer, quando não fazer e se é bom para quem, né? Eu lembro que quando aluno do MBA, nem cheguei a comentar isso com você, né? Nós tinha então um professor de sistema de saúde e ele fez uma afirmativa, eu como aluno, ele fez uma afirmativa de que ele não apreciava, não gostava, não apoiava que a operadora fosse dona de um hospital. Ele achava que tinha um conflito de interesse ali muito grande. E aí a sala de aula ficou esquentadíssima, né? Porque nessa época eu já trabalhava com o Edson, ali eu já tinha hospitais próprios, e foi um tema bem aquecido ali por eu divergir mas a FGV assim, tem isso de positivo, né? Ali é o local mesmo para as divergências, para acumular o conhecimento. Mas até hoje esse é um tema quente, né? Fazer ou não fazer, se é bom ou ruim para o paciente, se é bom para o mercado, não é bom para o mercado. E essa é a ideia, então, da gente aquecer hoje aqui o nosso debate com esse tema. Primeiro, o que é verticalização? Então, de uma maneira bem simples, gosto de começar sempre pelo simples, vamos imaginar uma padaria. Essa padaria vai fazer um pão delicioso para a gente, mas ela vai comprar de um grande estoque, de um grande armazém, as farinhas. Esse grande estoque, esse grande distribuidor de farinha vai comprar de alguém que ensacou essa farinha, que vai comprar de alguém que moeu. Alguns com um pouco mais de técnica, uma máquina, e outros de uma maneira um pouco mais simples, até com uma moinha, moer lá com uma pedra. E esse indivíduo que moia o trigo comprou lá de alguém que é a fazenda. O que todos eles têm em comum? Todos eles têm em comum que eles estão numa cadeia de produção, aonde cada um está agregando valor. O fazendeiro está conseguindo pegar, agregando a semente e está entregando um trigo. O moedor está pegando um grão, está transformando ele em grão moído na farinha. Os cooperativas lá, os ensacadores, estão pegando aquilo que estava solto, né, e está, então, envelopando de maneira que possa ser distribuído. O armazém agregou valor, pegou aquilo e organizou em pontos de distribuição que possa ir para as grandes cidades, e a padaria lá pegou aquilo e transformou em algo delicioso para a gente digerir. Então, cada um colocou valor, agregou valor numa etapa dessa. Ora, o que é a verticalização? Quando um degrau desse compra o outro. Então, se a empresa que é moedora, ela é dona da fazenda, isso é uma verticalização. Se o armazém é dono de quem moeu, isso é uma verticalização. Se o armazém é dono da fazenda, mas ele não moe, mas ele é dono da fazenda, isso é uma verticalização. Se a padaria é dono da fazenda, isso é uma verticalização. Então, a verticalização é quando alguém, numa cadeia de agregar valor, numa cadeia de produção, numa cadeia daqueles suprimentos que fornece aquele serviço final, um é dono do outro, uma etapa do outro. Quando a gente traz isso para a saúde, então, existem as pessoas físicas e jurídicas. Hoje, 204, 205 milhões de brasileiros, diversas, milhares de empresas, elas pagam seus impostos ou elas compram plano de saúde. Então, elas estão transferindo dinheiro para um outro degrau. Para que degrau? Para as empresas que vão fazer a administração desse dinheiro. Quando eu pago meu imposto, eu estou entregando esse dinheiro para o governo, que vai, então, administrar isso via SUS. Ou quando eu vou lá, como LODE, compro um plano, ou como uma empresa compra um plano de saúde, ela entrega esse dinheiro para uma operadora. Pronto, já tem um degrau aí, que é essa grande empresa operadora, ou seguradora de saúde. Esse degrau vai levar esse dinheiro para um outro degrau, que são os prestadores. Sejam os hospitais, sejam as clínicas, sejam os serviços de apoio, de facilities, que vai entregar esse dinheiro por um outro degrau. Que degrau? O distribuidor, que vai entregar esse dinheiro para um outro degrau, que é a indústria, que vai trazer, então, a matéria-prima para o prestador poder atuar. Ora, então, o que é a verticalização? A verticalização, efetivamente, é quando você passa uma linha vertical entre dois degraus. Então, historicamente, daí vem esse termo verticalização. Então, uma indústria pode comprar um distribuidor? Pode. Um distribuidor pode ser dono de uma indústria? Pode. Vou dar um exemplo. A Mafra, que é uma das grandes distribuidoras de produtos farmacêuticos hospitalar do nosso país, parte dos acionistas são
proprietários da Kremer, que é uma indústria, né? Então, investidores em comum, né? A DNA Capital, por exemplo, foi um investidor que atuava tanto na área do distribuidor quanto da indústria. Então, você tinha acionistas, donos, então é um tipo de verticalização. A indústria pode ser dona do prestador? Pode. Vou dar um exemplo. A Fresenius, uma grande empresa de material, por exemplo, de diálise, era proprietária, adquiriu uma grande empresa de clínicas de diálise, né? Então, a Baxter também fez isso, né? Então, você tem a indústria comprando a clínica, né? Então, a indústria comprando o prestador. Isso também é uma verticalização. Ah, um plano de saúde pode comprar um hospital, montar um hospital? Pode, isso é uma verticalização. Um hospital pode montar um plano de saúde? Pode. Nós tivemos, recentemente, há poucos anos, em Juiz de Fora, 2 hospitais privados que se uniram e montaram um plano de saúde. Isso é uma verticalização. Para competir, também lá em Juiz de Fora, uma grande operadora, cooperativa, que resolveu montar um hospital. Então, ó, se você verticalizou por aí, eu vou verticalizar por aqui. E, então, isso é uma verticalização. O que é muito diferente, não era comum, é você pensar lá embaixo, no primeiro degrau, uma empresa de qualquer coisa, verticalizar. Isso na nossa cabeça não era uma coisa que passava. Quando a gente tem, há alguns anos, a junção da JP Morgan com outras empresas para montar uma operadora de saúde. Então, juntou lá a Berkshire, a JP Morgan, e eles juntaram 1 milhão de funcionários que eles tinham e montaram o plano de saúde deles, né? Não totalmente assim, mas muito semelhante. A Fundação Fiat, em nosso país, né, ela, que também atende a Jeep e outras indústrias, elas têm uma espécie de plano de saúde. Então, isso é um tipo de verticalização. Então, não era comum, mas já é, né? Já está acontecendo. A GM, por exemplo, em Detroit, ela parou de pagar plano de saúde, ela contratou direto os hospitais e ela montou um serviço de saúde dentro do próprio GM. Então, ela acabou com o plano de saúde, ela foi contratou. Isso é um tipo de verticalização. Então, a verticalização ela tem sido mais comum do que a gente imagina. Geralmente, a gente via muita fusão e aquisição, que era a união no mesmo grupo, né? Então, clínica de laboratório, comprando clínica de laboratório, comprando clínica de laboratório. Então, você tinha fusões no mesmo degrau. O que a gente tem visto hoje são aquisições em degraus diferentes. Isso, então, é uma verticalização, né? Bom, então, explicado o que é a verticalização, vamos a um fato, né? Qual fato? O resultado final das operadoras da catastrófica, né? Se nós pegarmos, esse relatório está disponível, está aqui o site da ANAP, publicou agora recentemente um balanço observatório, foi a primeira edição agora, março de 24. Ela traz resultados, que são os resultados que estão disponíveis pela ANS, só vai até o terceiro trimestre de 2023, na publicação desse balanço da ANAP. A ANS só tinha consolidado até o terceiro trimestre. E a gente pode ver aí a evolução anual. Em número de vidas, milhões de vidas, nada que animasse muito, né? Então, se nós pegarmos aqui a primeira coluna à esquerda, 50 milhões de vidas em 2014, aproximadamente 50 milhões de vidas em 2023. Então, nada que você falar assim, nossa, que crescimento enorme na década. Não teve. Vamos lá embaixo, na sinistralidade, aonde há mais de uma década, está acima de 80%. E quando você pega aqui o 2023, 88% de sinistralidade. Insustentável. Vamos imaginar que o que é a sinistralidade? Sinistralidade é o quanto que a despesa assistencial
comprometeu a receita com a venda de plano de saúde. Estamos falando exclusivamente da despesa assistencial. Se só com a despesa assistencial se gastou 88%, acabou. Significa que essa operadora fechou negativo. Por quê? Porque você vai ter uns 5, 6, 7, 8% de despesa comercial, você vai ter algo em torno de 10% de despesa administrativa, só aí tem 15%. Você tem os impostos. Ora, então, assim, qual é a sinistralidade máxima que uma operadora pode ter para ela não fechar negativo, para ela não gastar mais do que recebeu? É saudável, é salutar que ela esteja abaixo de 70%. Ela vai gastar 20 em outras, 15, 20 em outras coisas, administrativa, comercial, outras despesas, impostos, e vai sobrar algo, né? Até para fazer os depósitos que ela tem que fazer, de segurança, tem que sobrar algo. Quando você já parte que só com assistência você gastou mais de 75, já não vai sobrar. Se você gastou mais de 80, vai faltar. Se você gastou 88, está faltando em muito. E não é de agora. Então, o que a gente está vendo nessa década é que as operadoras, por uma série de motivos, elas não estão conseguindo acompanhar na receita algo que faça caber essa despesa toda. Ora, o que isso significa? Vai lá na última linha desse relatório. O resultado operacional. Esse tracinho que tem antes aí significa negativo. Então, quando você olha o resultado operacional de 2023, acumulando exclusivamente só até o terceiro trimestre, não está o ano todo, 6 bilhões. 6 bilhões. No ano anterior, 9 bilhões. Ora, então, se você vem 3 anos seguidos com resultados operacionais negativos, eu costumo dizer que o grande culpado disso aqui, tem vários culpados, tem vários motivos da gente chegar assim. Mas o mais simbólico, para mim, é o PIB per capita. Por quê? Porque o PIB do nosso país é maravilhoso. Maravilhoso. Nós somos a 11ª, 12ª maior PIB do mundo. Maravilhoso. Mas nós temos lá a 6ª maior população do mundo. Quando você divide o PIB pela população, a gente cai para a 100ª posição de PIB per capita. Quanto que rola na saúde disso? Aproximadamente 9%. Então, rola menos de 10% de um PIB mínimo, o que dá um dinheiro que circula na saúde mínimo, do mínimo. Ou seja, o dinheiro que circula, que o nosso povo, que a nossa população, que o nosso trabalhador, que nossa família podem pagar de plano de saúde é muito pequeno. Então, a gente não consegue ficar aumentando a receita com a venda de plano capaz de sustentar o crescimento da despesa, que cresce por milhões de motivos. Milhões de motivos. Então, a receita não acompanha mais. Até uma década atrás, acompanhava. A operadora simplesmente emitiu o reajuste. Antes mesmo da regulação, em 98, era mais fácil ainda. O que as operadoras faziam antes da regulamentação da INSS era a gestão da receita. A despesa aumentou, aumenta a mensalidade. A despesa aumentou, aumenta a mensalidade. A população conseguia, os empresários conseguiam, a família conseguia, todo mundo conseguia, e ok, aumentou, né? Lamentável, ia pagando. Hoje não cabe mais. Hoje, se você falar em aumento de mensalidade nas empresas, elas, nossa, eu estou gastando muito dinheiro, a minha folha de pagamento já é enorme, o plano de saúde já está muito caro, não consegue mais. Hoje as famílias não conseguem mais pagar o plano e, nossa, se aumentar, não vou conseguir mais pagar o plano da minha mãe. Então, está lá no nosso PIB um dos motivos desse problema. Dois motivos. Tem vários motivos. Um deles é o seguinte: você não consegue mais fazer gestão da receita, simplesmente mandando aumentar a mensalidade. Até porque esse aumento da mensalidade, por exemplo, do plano de pessoa física, não é livre. É a ANS que determina, seguindo uma fórmula lá com vários detalhes. O da pessoa jurídica também não adianta. Pode aumentar? Não. O concorrente está aí, vai tentar vender um plano mais barato. Então, nós temos um problema grave na receita e um problema muito grave na despesa.
Quando a gente pega ainda dentro desse relatório de como se gasta o dinheiro, a gente observa que quase 49% são os nossos pacientes internados. Quase 20% é gasto em exames. Então, em torno de 60%, está aí o problema. É internação, exame, internação, exame. Repito, com a população que a gente tem hoje de beneficiários de plano de saúde. Distribuição da faixa etária que a gente tem hoje, a maior despesa que nós temos hoje, a nível nacional, é com internação, seguida de exames. Ora, aqui começa a primeira reflexão em cima do nosso tema. Verticalização é necessária? Se nós tivermos a certeza absoluta de que não há desperdício nenhum nesse exame, nessa internação, esquece verticalização. Só que não temos essa certeza. Então, um dos motivos que leva as operadoras a verticalizar alguns serviços é a necessidade vital de diminuir essa despesa de internação e de exames. Ora, se está faltando dinheiro, ou se o serviço, às vezes, é produzido com algum nível de desperdício, isso vai se refletir, por exemplo, nas glosas. Então, também nesse relatório, a gente vê um incremento de glosas. Devidas ou indevidas? Aí cabe uma discussão. Se a glosa foi devida, mostra que o prestador precisou, de alguma maneira, tentar aumentar a sua receita. Se a glosa foi indevida, mostra que a operadora está utilizando de um recurso para economizar na sua despesa. Os dois estão errados. Devida ou indevida, a glosa é um sinal ruim. Ora, e o cenário já está catastrófico assim, quando a população hoje, com mais de 65 anos, não chega a 10% da nossa população. Imagina como isso vai ficar se essa projeção do envelhecimento da população brasileira se concretizar. Se hoje, com menos de 10% de idosos no país, a gente já está com esse problema, imagina quando em nosso país, daqui a pouquíssimos anos, 2060, nós tivemos com mais de 23% de idosos no país. Se hoje já está assim, se hoje 48% da despesa das operadoras já é internação, tendo uma população relativamente jovem, imagina nos próximos anos. Se hoje já está insustentável, imagina nos próximos anos. Quando a gente pega a distribuição, agora estamos falando exclusivamente de beneficiários de plano de saúde, e o cinza, até o cinza mais escuro, são acima de 45 anos. Quando você olha para a fotografia atual, sem esse envelhecimento ainda tão relevante que vai ter da nossa população, mais de 20% da nossa população, hoje, dos beneficiários, já tem mais de 45 anos. Hoje. Imagine em 2060. Talvez a maioria seja idoso. Ora, então, nós vamos fazer alguma coisa já, porque já está insustentável. E se essa população vai envelhecer mais ainda, como mostram os relatórios, e se hoje o percentual com mais de 45 anos já é expressivo, e se hoje as operadoras já estão negativas, se a operadora não fizer alguma coisa, ela vai deixar de existir. E nós vamos ter um sistema exclusivamente público, porque as operadoras, se não mudar esse cenário, estão fadadas à morte. Essa pirâmide etária, que eu costumo dizer que está mudando, não deveria mais ser chamada de pirâmide, porque ela não é mais a pirâmide que eu aprendi no meu colégio, na minha quinta série, ela agora tem quase que um formato de sarcófago. Então, esse sarcófago etário
está levando a nossa população para uma tendência de maior utilização ainda do plano de saúde, maior participação ainda dos idosos no plano de saúde. Então, vamos para uma fotografia de hoje. Atualmente, nos nossos hospitais, o idoso fica como tempo médio de permanência 18 dias no hospital. Lembra? Hoje, 48% das despesas são internação. E quando a gente olha o público de 60 a 74 anos, fica mais de 6 dias. Quando a gente olha mais de 75 anos, fica mais de 18 dias. Isso com 10% de idosos. Isso quando os mais de 45 anos só são 28% dos beneficiários. Imagina 48% da despesa com essa fotografia. E quando a maioria dos pacientes do nosso plano, então, for realmente dos idosos. Essa despesa com internação vai atingir valores impagáveis. Impagáveis. Então, de fato, as operadoras precisam fazer algo. Lembrando que hoje, 48% da despesa de uma operadora já é com internação. Se ela não aprender a reduzir esse custo, ela não sobrevive. Então, o que mudou e o que está mudando? No passado, para você ser uma operadora de sucesso, bastava você fazer gestão da receita. Ainda mais, e alguns aqui têm cabelo grisalho, devem lembrar, numa época que o Brasil tinha uma inflação muito alta. Então, olha que maravilha. Você vendia o plano de saúde hoje, recebia o dinheiro hoje, só que você pagava o prestador daqui a 60, 90 dias. Numa época de inflação, que você botava o dinheiro de noite para amanhã, você já lucrava, você investia lá de noite no tal do overnight, lá você aplicava já. Então, você fazia a gestão da receita e você já ganhava dinheiro só com o tempo entre você receber o dinheiro e pagar o prestador, você já fazia uma receita ali maravilhosa com dinheiro investido. E mesmo depois que acabou a inflação, mesmo depois que veio a ANS, mesmo depois de 1998, com a regulamentação, ainda era fácil você estar aumentando a mensalidade das operadoras do plano de saúde conforme a sinistralidade. Eu, como diretor de uma empresa, cheguei a receber de uma operadora, uma empresa que tinha 450 vidas, eu era diretor de uma empresa, e comprava plano de saúde. Tinha nessa empresa 450 beneficiários. A operadora veio, não vou citar o nome, veio e me pediu um reajuste baseado na minha sinistralidade de 75%. 75%. Isso tem uns 10 anos mais ou menos. Por quê? Porque era fácil, olha, é isso aí. Então, nenhum operador hoje consegue um reajuste de 75% do seu plano de saúde. Não cabe. Mas na época cabia. E pediam e levavam. Então, essa época de fazer gestão da receita pelo não controle da despesa e simplesmente aumentar a mensalidade, acabou. Aí veio a segunda fase, que é a gestão da despesa. Como é que as operadoras fizeram gestão da despesa? Glosa, inadimplência, empacotamento, própria verticalização, né? Não, vou ter meu hospital próprio aqui, eu vou tentar controlar a despesa. Também não resolveu. Não resolveu, está aí a fotografia, não resolveu. 6 bi negativo, isso ainda não chegamos no último trimestre. Então, o que precisa agora? Então, a operadora agora precisa efetivamente fazer a gestão da vida do seu beneficiário. Que tipo de gestão? Efetivamente fazer a prevenção primária e efetivamente fazer a gestão dos que estão doentes, fazendo a prevenção secundária. Ele está doente, mas ele não pode internar. Ele está doente, mas ele não pode piorar. Então, hoje, as operadoras de saúde precisam realmente garantir que a assistência esteja tendo uma entrega de valor. Para isso, tem que ter alinhamento de incentivos, né? Não pode, não, poxa, né? Você tem hospitais que pagam a mais para o plantonista, se interna muito. Isso existe no Brasil, infelizmente isso existe. Então tem que ter um alinhamento de incentivos. Tem que ter transparência desses dados. Ora, precisamos mudar esse cenário.
que é entrega de valor? Entrega de valor, e essa fórmula de valor ela é maravilhosa, uma das fórmulas, tem várias propostas de fórmula, eu gosto muito dessa, uma adaptação, que é, primeiro, só fazer o que é pertinente. Então, se aquele paciente fez um exame que não tinha pertinência, zero. Qualquer número multiplicado, zero. Valor, zero. Então, não pode fazer um hemograma que não tem indicação. Não pode fazer uma dosagem da tabela periódica, como a gente pega lá, 80 páginas, sem uma pertinência, sem uma base científica para aquilo, sem uma medicina baseada em evidência para aquilo ali. Então, quando você faz algo sem pertinência, o valor é zero. Qualquer coisa multiplicada é zero. Destruiu o valor da empresa, destruiu o valor de todo mundo. Então, tem que ter pertinência. O desfecho clínico é muito importante. A experiência do paciente é muito importante. E não pode ter desperdício na linha do custo. O denominador é custo, mas eu gosto de pensar no custo só no desperdício. Por quê? Porque se o desperdício for zero, independente do valor, independente do custo, mas se nada pode ter sido um custo enorme, mas não teve desperdício. Tudo que estava ali realmente precisava ser feito do jeito que tinha que ser feito. Se o desperdício é zero, qualquer coisa dividido por zero, o valor é infinito. Então, olha que bonito dessa forma. Se eu não faço nada errado, eu estou trazendo pertinência. Se eu não tenho desperdício, eu estou levando esse valor para o infinito. Então, essa fórmula da entrega do valor, mas quem vai fazer isso? Só parceiro muito fiel ao seu propósito. Então, quando você tem um parceiro que realmente só faz o que é pertinente, que entrega o melhor desfecho, que entrega a melhor experiência, e ele não tem nenhum desperdício, esse parceiro entrega valor. Se ele entrega valor, o operador não precisa verticalizar. Mas se eu tenho parceiros que não me garantem isso, a operadora precisa verticalizar. Ora, então, o que é o desperdício? São 6 grandes domínios de desperdício. Primeiro, a falha na entrega do cuidado. O paciente não... Vou dar o exemplo de falha na entrega do cuidado. Cair do CTI. Não pode cair. Infecção de corrente sanguínea. Não pode. Abrir uma úlcera de pressão no hospital. Não pode. Isso é falha da entrega do cuidado. Isso é desperdício puro. Quanto custa uma infecção de corrente sanguínea por causa do manuseio errado de um acesso venoso? Falha na coordenação do cuidado. É aquele paciente que interna com insuficiência cardíaca, vai de alta por edema agudo e volta 10 dias depois porque ninguém se preocupou em estar em cima dele depois da alta para ver se ele tomou remédio, para ver se ele não está fazendo uma ingesta de alimento equivocada. É o paciente que você faz uma tomografia, tem uma suspeita de imagem neoplásica, ninguém corre atrás desse paciente para tentar evitar que ver realmente se aquilo era uma neoplasia ou não. E o baixo valor do cuidado. Esse é um desperdício horrível. É o nosso hemograma só de potássio, ureia, creatinina, raio-x de tórax, cálcio, magnésio, todo dia à noite do paciente internado, que não muda nada. Mas o hábito de se fazer algo, se usar um recurso que não agrega mais valor, que não tem pertinência. Então, quando você faz algo que não tem pertinência, esse é um desperdício do baixo valor do cuidado. Ora, se eu tenho parceiros que me entregam isso sem desperdício, não tem que verticalizar nada. Então, quando verticalizar? Ora, quando a operadora de saúde fizer melhor. Eu faço melhor do que o parceiro, eu tenho que verticalizar. Ou quando for muito estratégico. Vou dar um exemplo. A nossa operadora, a Medicine, o foco dela é o envelhecimento saudável. É assim que, há 14 anos, ela se tornou a maior operadora de Espírito Santo. Ora, então, o geriatra que cuida do nosso paciente é o nosso DNA, é o nosso core, é o nosso negócio. Não posso terceirizar isso. Isso tem que ser o nosso modelo de cuidado do idoso. Então, isso tem que ser nosso, não pode ser terceiro. Ah, mas eu preciso ter hospital? Não preciso ter hospital. Né? Então, quando que deve se verticalizar? Quando for muito estratégico, isso é meu, é próprio, eu não vou terceirizar, ou quando tem alguma coisa que, infelizmente, a operadora faz melhor do que o mercado, porque o mercado não entrega bem. E quando não verticalizar? Quando você encontra um terceiro que faz melhor do que você, tem a melhor relação custo-benefício. Então, tem várias coisas que eu não verticalizo. Por quê? Porque eu encontrei um terceiro bom que tem uma relação custo-benefício, ele faz muito melhor do que eu, não faz sentido verticalizar. Então, a verticalização, ela não é para ser econômico, para ser barato.
A verticalização está num contexto que você tem que olhar o seguinte: quem faz melhor, eu ou o parceiro? Se é o parceiro, não tem que verticalizar. E o que as operadoras estão verticalizando? Pronto-socorro. Encontra muitas operadoras que verticalizaram o pronto-socorro. Por quê? Porque, infelizmente, a experiência dos pacientes em pronto-socorro, às vezes, sofre muitas interferências. Exemplo, pronto-socorro muito cheio. O cara chega lá no pronto-socorro e espera 2 horas para atendimento. Se não é esse o nível de entrega que eu quero, então eu preciso de um pronto-socorro exclusivo para o meu público. Outro exemplo, conflitos de interesse. Eu, gestor da operadora, eu sei todo o suporte que eu tenho para aquele paciente, que ele não precisa ficar internado. E, às vezes, ficar internado sem precisar é muito ruim. Se, às vezes, colocar um paciente idoso dentro do CTI que vai delirar, que vai cair, quando, às vezes, não precisa disso. Então, as diferenças de modelo de assistência faz com que, dentro do mesmo estado do Rio de Janeiro, você tenha um hospital que tem uma taxa de conversão, entenda, aquilo que atende no pronto-socorro, que é internado, de 2%, você tem um hospital no Rio de Janeiro com 25% de taxa de conversão, e você tem um hospital, por exemplo, em Brasília, com 30% de taxa de conversão. É óbvio que não são pacientes diferentes apenas. Tem aqui uma diferença cultural do atendimento, dos incentivos da internação, dos conflitos de interesse com a internação. Então, muitas operadoras possuem seus próprios serviços de pronto-socorro para tirar esses conflitos e para dar um melhor cuidado. Aí você vai falar assim: ah, não, mas aí o pronto-socorro vertical ele vai fazer um mau serviço e vai internar menos do que precisa. Se um pronto-socorro vertical interna menos do que precisa, isso é despesa no dia seguinte. Por quê? Porque se o pronto-socorro libera um infartado, esse paciente volta com o coração corroído, pior, vai virar uma insuficiência cardíaca. Se o pronto-socorro não detecta, não faz o diagnóstico no momento exato que o paciente com AVC, se ele não faz a trombose, se ele não faz a trombectomia, esse paciente volta sequelado, ele sai muito mais caro para a operadora. Se esse pronto-socorro libera um paciente que tem um quadro abdominal infeccioso grave, esse paciente volta séptico e vai para o CTI. Então, a coisa mais louca que pode existir é pensar que um pronto-socorro vertical é de má qualidade, porque isso é prejuízo no dia seguinte, porque o paciente volta no dia seguinte pior. Então, não tem como imaginar que algum diretor de operadora que monte um pronto-socorro fala assim: eu vou ter um pronto-socorro ruim. Não tem como, isso é inconcebível, por todos os aspectos, pelo aspecto ético, pelo aspecto técnico e pelo aspecto econômico. Então, muitas operadoras verticalizam o pronto-socorro para que o paciente chegue e seja prontamente atendido. Ele não concorre na recepção com o paciente de outros convênios, ele não vai demorar 2 horas para ser atendido. Então, muitas operadoras por esse país estão verticalizando seus controles. Por quê? Tudo isso que a gente combinou. Hospital foi o primeiro modelo de verticalização. Você tem aí a Unimed, por exemplo, em vários países, em vários estados, em várias cidades, aqui no Rio de Janeiro aconteceu, montar seu hospital. Né? Várias operações, assim, nasceu de hospitais próprios, a Cemeru tem hospital próprio, outras operadoras aqui no Rio de Janeiro, a Clini, na verdade é o contrário, né? Os hospitais montaram, a Rede Casa montou o seu plano de saúde. Então, os hospitais verticais já é uma coisa cultural há muitos anos. O que é novo é o que a gente chama de pseudo-verticalização de hospital. O que é isso? É a operadora verticalizando a caneta do médico, verticalizando o médico que passa a visita. Isso é novo mais ou menos, tá? Isso já teve. A Unimed, no Rio de Janeiro, já teve esse modelo. A ANIL já teve esse modelo. Tá? Algumas empresas de autogestão já tiveram, mas saíram, voltaram. E isso é uma pseudo-verticalização. Por quê? Porque a operadora não é dona da parede, não é dona do tomógrafo, não é dona da cama, mas o cuidado médico é da operadora. Aí você vai falar, conflito de interesse. Esse médico vai liberar quem não deve. Meu, se ele liberar quem não deve, esse paciente volta e volta pior.
Então, esse médico tem que ser o melhor médico do mundo, o mais maduro. Por quê? Porque na hora que ele der alta, ele tem que garantir que ele está dando uma alta de um paciente que não vai voltar. Porque todo paciente que você dá alta equivocada e volta, ele volta pior. Então, esse médico tem que ser o mais experiente. Aqui no Rio de Janeiro, sem citar nomes, por exemplo, na operadora que eu sou diretor regional, muitos desses médicos são ex-diretores de hospitais. Pessoas que estão acostumadíssimas a passar visita, são médicos que passam visita ao hospital há 20 anos. Cara com muita experiência na beira do leito. Então, essa é uma nova verticalização. É a verticalização do cuidado, não necessariamente da parede do hospital. A medicina só tem um hospital no Brasil, que é na própria cidade onde nasceu, no Espírito Santo, porque lá tinha poucos hospitais. Estamos em outros 7 estados e não verticalizamos os hospitais. E nunca vão verticalizar, porque temos excelentes parceiros. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem, só falando da Zona Sul, Santa Lúcia, São Lucas, Casa de Saúde São José, acabou de assinar de novo com o Procardíaco, Quali Ipanema, Hospital São Carlos, todos os hospitais da Zona Sul, melhores. Tem que foram reconhecidos hospitais de excelência. Para que eu vou montar um hospital no Rio de Janeiro? Vou para Tijuca, tem Badim, tem Pan-Americano, tem São Francisco, tem Casa de Saúde. Para que eu vou montar um hospital no Rio de Janeiro, com tanto hospital bom, com leito bom? Então, a verticalização do hospital realmente ela já existiu, foi muito forte, mas ela não é a mais necessária. A mim tinha esse modelo de ter médico visitador em vários hospitais. As operadoras estão verticalizando o laboratório, lembra? Depois dos 48% de custo de internação, o maior custo é exame. Então, você ter seu próprio laboratório para tentar baixar o custo, também muitas operadoras estão fazendo isso. Oncologia, recentemente, estávamos no evento, na própria GV, o presidente da Unida estava comentando que a própria Unida, que são empresas de autogestão, estavam se unindo para montar lá um serviço de oncologia e montou. Então, às vezes, a oncologia vertical ela é necessária para controlar custo. Oftalmologia, muitas operadoras têm seu próprio serviço de oftalmologia também para ajudar a controlar custo. E verticalizar aquilo que é seu DNA. No nosso caso, por exemplo, geriatria. Nunca vai ter geriatra terceiro. Esse é o DNA do nosso negócio. Então, a verticalização, sim, está acontecendo. Verticalização, ela é necessária. Não é o único caminho da sustentabilidade. Não é o melhor caminho da sustentabilidade, né? Mas é um caminho. Porque o que a gente precisa, nesse modelo atual, eu já estou acabando aqui a apresentação, esse é o último slide, nesse modelo atual, a vida atual é essa, um grande pêndulo de uso de recursos. Quando você joga para um lado, você vai para o desperdício. Quando você joga para o outro, você vai para a desassistência. Você tem que encontrar a quantidade certa de recursos a ser colocado naquele paciente. Ora, se o teu parceiro faz isso, se o terceiro faz isso, você não precisa verticalizar. O que é a quantidade certa do recurso? A gente lembrar do conceito só da operadora, que é o mutualismo. Então, vamos imaginar que eu tenho uma quantidade de feixe de luz. Se eu faço muito amplo, eu vou ter vários pontos de contato dessa luz. Esse é o acesso. Eu vou levar a luz a muitas pessoas. Isso é a amplitude. Eu vou dar muito para um, mas vou dar para muitos. Agora, se eu gastar tudo num indivíduo só, vou ter. Tá, mas se eu gastar o desnecessário nesse indivíduo, o evitável, mas eu não evitei, eu gastei, eu vou ter plano de saúde só para rico. Porque o valor médio que a população paga, que é de R$ 400, R$ 500, que é o valor médio hoje, quando você soma toda a receita, você só vai ter plano de saúde a 5, 6, 7 mil reais, só rico vai ter plano de saúde. Então, esse conceito do mutualismo ok, até onde a gente vai investir tudo que ele precisar, mas não botar um hemograma em quem não precisa. Se você olhar a quantidade de ressonância magnética que é feita em nosso país por cada 100 mil pessoas, é escandaloso, é um dos piores índices do mundo.
A gente faz ressonância demais. Se a gente olhar, passar nos CTIs dos hospitais, tem paciente sentado lendo jornal, que está dentro de um CTI. Então, infelizmente, a gente coloca recurso demais, às vezes, em quem não precisa. E aí a gente fere o mutualismo, a gente fere o acesso. Ora, então, o que nós médicos hoje, o que nós enfermeiros, o que nós gestores de saúde somos hoje? Temos que ser hoje caçadores de desperdício. Nós temos que ser defensores desse mutualismo. Né? Essa é uma publicação, minha última publicação no LinkedIn, fiz no sábado, com essa imagem, já deu mais de 20 mil visualizações. Obrigado para quem me segue no LinkedIn. Mostrou exatamente isso. Essa corrente está quebrada, está insustentável. O que nós somos nisso aí? Somos heróis? Vamos tentar salvar um sistema? Esse sistema já morreu. Esse sistema do Focosérgio, tem tudo livre, prescreve o que quer, faz de noite lá, a pessoa é hemograma de potássio, creatinina, cálcio, magnésio, X, vai para o laboratório, lá vai no consultório, sai com 8 páginas de exame, interna quem não precisa, esse aí já acabou. Então, o que nós somos hoje? Somos caçadores desse desperdício, verdadeiros super-heróis tentando salvar o sistema. Eu achei essa interessante, muito interessante o rosto dessa figura, porque ele dá um aspecto meio de máscara de palhaço. A gente não pode ser palhaço nisso aí, de ficar perdido sem entender o propósito da coisa. O propósito é dar acesso ao sistema de saúde. Porque se esses 50 milhões de brasileiros não tiverem um sistema de saúde suplementar, eles vão para o SUS. E o SUS não aguenta 50 milhões de pessoas a mais. Não aguenta. Eu hoje, tomando um café com um grande cirurgião cardíaco no Rio de Janeiro, ele me falou de uma tese de mestrado, de uma doutora, uma tese de doutorado, que mostrou a quantidade gigantesca de cariocas que morrem e não operam o coração, que evolui com ciência cardíaca porque não operaram o coração, a quantidade de cirurgias cardíacas que não acontecem no Rio de Janeiro, foi a tese de doutorado dela 2 anos atrás. Então, já não aguenta hoje. Então, nós temos que tentar realmente ser caçadores de desperdício, defender o mutualismo. O ideal, dentro do sistema imunitário, é que o terceiro faça isso. Ótimo, se eu tiver um terceiro que consegue fazer isso, ótimo, porque a operadora não precisa gastar um centavo, mobilizar um centavo em nenhum tipo de recurso que não seja o cuidado do paciente. Não tem que investir em parede, não tem que comprar cama, não tem que comprar monitor. Se puder fazer com o terceiro, ótimo. Mas se o terceiro não fizer com essa entrega de valor que precisa, aí verticalizar é necessário. É isso, professor. Eu espero ter contemplado aí o tema da verticalização. Estou aberto aqui para as críticas. Lobê, sempre um prazer te ouvir, não é uma aula maravilhoso. Muito obrigada por aceitar o meu convite. Estou muito orgulhosa de ter você aqui hoje. Temos perguntas, muitas, acho que nem vai dar tempo de fazer todas, então eu vou lendo aqui na ordem para você. A pergunta do Erasmo: por que as operadoras não seguraram os dividendos e ou provisão por conta de demanda reprimida durante a pandemia? Não houve custos e o resultado foram altos em 2019 e 2020. Os resultados foram bons, né? As operadoras tiveram resultados positivos, né? A ANS, no ano seguinte, em vez de dar um reajuste de mensalidade, ela deu um desconto da mensalidade. Então, aquilo que foi guardado de reserva foi consumido no ano seguinte, porque no ano seguinte, com o aumento da despesa, toda aquela demanda que a gente tinha reprimida de cirurgia eletiva, todas aquelas OPNs de cirurgia eletiva, né, o dissídio do salário das pessoas, a inflação. Então, nós tivemos um aumento da despesa no ano seguinte com uma mensalidade menor. Aí, o que tinha sido guardado no ano anterior foi embora. Então, não guardou, porque o ano seguinte foi comido. Certo. Agora, o Edson pergunta: entendo que a verticalização tem a intenção de minimizar custos, mas não causa colapso no aumento de demanda nos recursos próprios pela redução da rede credenciada? Belíssima pergunta.
Puxa, obrigado pela pergunta. O primeiro ponto é o seguinte, e eu vi isso acontecer. Sabe aquele negócio? Aconteceu, né? Eu vi acontecer de você pegar uma unidade de custo e transformá-la numa unidade de negócio. Sem falar o nome da operadora, tinha uma operadora que ela tinha uma clínica especializada para paciente de alta complexidade, para paciente grave cardiopático. Então, qual era o propósito daquela unidade? Belíssimo propósito. Eu pegar esse paciente de ciência cardíaca, não vai deixar ele internar. Então, ali era uma unidade de custo. Ou seja, não é para gerar receita, é para gerar serviço de altíssima qualidade. Um determinado médico, amigo, foi chamado, quando se mudou lá, essa empresa passou por diversas mudanças, e ele foi chamado o seguinte, olha só, a gente tem um serviço de eco aqui, está fazendo pouco eco. Você tem que pedir mais eco. Eu falei, calma, calma, para tudo. Eu estou dentro de uma unidade que o foco é o cuidado do paciente, eu estou sendo pressionado porque eu peço pouco eco. Óbvio que ele pediu demissão na mesma semana. Então, quando você transforma uma unidade de custo em unidade de negócio, aí nossa, a cabeça do médico arrebenta. Infelizmente, a gente vê isso acontecer em várias unidades que são, digamos assim, verticais. Vender serviço acima da sua capacidade de demanda, aí começa realmente a até cair a qualidade do serviço, porque transforma o que era para ser uma unidade de custo em unidade de negócio. E aí realmente se perde. E aí vai ter isso que você contou de excesso de demanda naquele serviço. Então, não pode. Quando qual é o termômetro disso? Né? Vamos imaginar até que nem venda serviço, é tudo só dentro do vertical. Qual é o termômetro? Você tem que ter os indicadores de qualidade de segurança. Então, se há um hospital, quanto está caindo, quanto está infectando, quanto que está tendo de úlcera de pressão, quanto que está tendo de pneumonia associada à ventilação. Então, os indicadores de qualidade de segurança do paciente tem que ser a métrica, o foco é o paciente. Então, se eu estou botando o paciente demais e está caindo a segurança, eu estou fazendo desserviço. Eu estou dando desassistência, eu estou tá pior, e se você botar na ponta do lápis, esse paciente vai ser mais caro do que se ele estiver no hospital mais caro do Rio de Janeiro. Então, você não pode ter um serviço próprio sem os indicadores de qualidade e segurança para garantir que você esteja entregando um serviço de qualidade. Senão, sai caro, é o barato que sai caro. Então, não pode ter. Então, e outro indicador que você não pode perder é a satisfação do cliente. É na ótica dele. O senhor está gostando? Se ele não está gostando, ele vai trocar de plano de saúde. Ele tem que amar o teu serviço vertical. Ele tem que falar, nossa, como você quer bom. Né? Senão, tem alguma coisa errada. A Tá certo. verticalização tem que ser por desejo do paciente. Adoro ser atendido aqui. Não pode ser pelo cabresto. Você só pode ser atendido aqui. Obrigada, Lobê, pela resposta. Agora, a Mainara, ela pergunta: como o tema inteligência artificial, eu adorei falar sobre isso, se relaciona com a verticalização, levando em consideração que a tendência é de crescimento no uso dentro da saúde? A inteligência artificial, tem um termo que não é meu, tá? Se eu não estou enganado, é do nosso querido, amado, eterno, maravilhoso Charles Sullivan. Se eu não estou enganado, essa frase é dele. Ele fala: não existe inteligência artificial. O que existe é a inteligência expandida. A inteligência é nossa. A gente que ensinou a máquina a raciocinar e a gente que está fazendo com que a máquina processe. Então, é uma expansão da minha inteligência. Ela não é artificial. Ela é a expansão da nossa capacidade criativa. Então, a inteligência expandida, né, vulgo artificial, ela pode ajudar em muito. Por quê? Porque nós não temos uma capacidade de processamento de dados tão rápido. E ela tem. Então, vou dar um exemplo, onde que ela pode potencializar um serviço vertical. Ora, eu tenho todas as radiografias e tomografias no meu laboratório próprio. Eu tenho todas as imagens. Ele vai lá e... Olha, esse paciente aqui tem um nódulozinho pulmonar suspeito de ser uma neoplasia pulmonar. Eu pego esse paciente rápido. Aí eu tenho um alerta para o médico: olha, tem um paciente aqui que pode ser rapidamente
captado para um programa para ver se ele tem uma neoplasia pulmonar, a gente pegar ele, estadiar mais rápido, tratar mais rápido. Então, o uso da inteligência artificial, ela pode beneficiar em muito os serviços, e aí a verticalização ajuda, porque eu tenho todos os resultados de laboratório no meu laboratório, eu sei dizer quem é o paciente dislipidêmico que não está usando a estatina. Sem falar nome de operadora, eu tenho um plano de saúde meu, que não é Medicine, por um motivo simples. Eu tenho 2 filhas, a Medicine só vende plano acima de 49 anos. Tá? Então, meu plano de saúde, meu, infelizmente, não é Medicine. Por causa disso, eu tenho que ter um plano para minhas filhas. Senão, já seria, porque eu já passei de 49 para 55. Meu plano nunca me ligou para dizer, Lobê, seu colesterol está alto. Eu sou dislipidêmico desde os 13 anos de idade. E quando faço muita cãibra, às vezes relaxo no remédio. Às vezes acontece, ele está alto, eu tomo a bronca da minha esposa, eu volto a tomar o remédio e fico eu com minhas câimbras. Então, nunca recebi uma ligação. Então, a inteligência artificial ajuda isso. Quer dizer, você pega todo o laboratório, a ideia do Lobby deu alto, liguei para ele. Então, a inteligência artificial ela tem como potencializar o cuidado se a gente achar que ela não é artificial. Ela é só a nossa inteligência expandida nos ajudando a tratar melhor o paciente. Aliás, quem é que vai fazer as perguntas certas para a inteligência artificial, né, Lobê? Eu acho que Nós, essa, né? não é? Somos nós. Então, a gente tem que se aprofundar e saber que pergunta fazer e de que maneira também. E também, de alguma forma, elaborar a resposta de uma maneira que tenha a ver com a nossa prática, né? Tem gente que pega a resposta e acha que aquilo ali já está certo e pronto, acabou. Então, é importante isso também. Temos uma pergunta da Vânia Lessa. Por que não acompanhar as internações? Pois são longas e muitas vezes ineficientes por demora no início do tratamento. Mas quem vê isso? Quem está preparado para corrigir o desperdício de tempo na demora do especialista a ser chamado? Não será um médico assistente na visita? Passa de avião? Não se aprofunda? Cadê a operadora? Perfeito. Então, cadê a operadora? A operadora está mudando. E você tem já várias operadoras retomando esse modelo do médico dela. Então, quando você tem um médico dela, ela funciona igual um médico particular que a família paga. Olha, foque em mim. Né? Então, esse modelo funciona muito bem. Funcionou muito bem na época que a Unimed teve. Funcionou muito bem na época que a Mil teve. E eu vou dizer o nome das pessoas que faziam isso na Mil, porque eu tenho muito orgulho de todas elas. Aqui no Rio de Janeiro, nós tínhamos o Dr. Wilson Nakazato, que fez isso no Hospital São Lucas durante anos, era equipe própria. Nós tínhamos o Dr. Ivan Schumann no CHN Niterói, era equipe própria da Mil. Nós tínhamos o Dr. Cláudio Neves no Pan-Americano e outros hospitais, passando visita. Nós tínhamos o Dr. Danilo Maia fazendo isso, faz isso há mais de uma década, faz isso ainda hoje para mim, para a Golden e para outras operadoras, agora recentemente fazendo também para uma empresa de autogestão. Então, você tem médicos com muita maturidade nisso. Ele trata o paciente do convênio como se fosse paciente privado que pagasse R$ 3.000 a visita. Foca no paciente. Você não vai ficar um dia no hospital que você não precisa. Se eu preciso do especialista, ele vem hoje. Se eu preciso que opere, eu vou ligar. Isso acontece no meu dia a dia, tá? O cara passa a visita, me liga, Luvia, tem que operar esse cara hoje aqui, corre atrás dessa liberação. E a gente libera o material e opera. Então, é o foco no cliente. Então, tem gente fazendo isso, tem muita gente boa fazendo isso, tem muita operadora voltando a fazer isso. Né? Então, tem aí, tem muito conhecimento já de médicos para isso aí, e isso tem sido uma tendência das operadoras. Fiquei muito feliz agora em ver uma empresa de autogestão, posso falar tudo, uma empresa maravilhosa, Fio Saúde, que é da Fundação Fiocruz, acabou de contratar uma equipe de médico visitador para isso, então está sendo isso, está sendo alinhamento de incentivo. É a Bom, antes de ir, verticalização da caneta do doutor. antes de ir para a nossa última pergunta, que o nosso tempo já estourou, tem que dizer que tem muitas perguntas aqui, muitos elogios, claro, né, Lobê? Vou ler alguns deles. Show, doutor Lobê, compartilho totalmente do seu conceito de qualidade e assistência na verticalização para que o barato não fique caro. A Nayara, que fez a pergunta de inteligência artificial, brilhante resposta. Nunca pensei no conceito de inteligência expandida. E a Vânia,
A Vitória diz, muito bom, sempre bom conversar com o médico responsável pelo paciente. Então, tem milhares de perguntas, estão mandando direto aqui para mim, para o anfitrião. Muitas perguntas, eu quero pedir desculpa a quem está aqui conosco, a nossa audiência VIP. Não dá tempo de fazer todas, tá, gente? Tem aqui, está tudo registrado. E eu quero dizer que o nosso webinar vai ficar lá no nosso canal do YouTube, vai ter acesso tanto o pessoal dos nossos GTs, voluntários, quanto os nossos assistidos também, o ciclo de desenvolvimento de líderes. Eu queria fazer a última pergunta. Lobê, quais são os principais movimentos para gerar sustentabilidade econômica? Eu acho que o principal é a conscientização dos prescritores. Porque tem coisas que não estão na nossa alçada. A gente não vai conseguir mandar o jurídico voltar à questão da discussão do que é rol, do que era rol. A gente não consegue mudar a cabeça do juiz que acha que cabe tudo no dinheiro da mensalidade. Mas tem alguma coisa que está ao nosso alcance, que é a conscientização do prescritor de tentar cortar o desperdício. Então, o movimento não é o mais eficaz. Ótimo seria se a gente tivesse a judicialização do poder legislativo ao lado da sustentabilidade do sistema, mas isso parece que não acontece. Então, o mais eficiente é, ok, então vamos fazer conscientização do que não pode ser feito. O que não pode ser feito é ter desperdício. Então, eu acho que esse vai ser o mais eficiente para a sustentabilidade. A gente acompanha aí os resultados das grandes operadoras do país, grandes cooperativas, passando por grandes necessidades financeiras, e se você pegar lá e dividir tudo, se tivesse uma diminuição pequenininha na caneta da prescrição, evitando algumas coisas, a coisa estava sustentável. Sim, muito obrigada de novo, Lobi, pela resposta. Antes de fazer meu último agradecimento a você, que vai ser, assim, nunca vai ser suficiente por esse encontro de hoje, eu queria já anunciar para todos que estão aqui, nós precisamos de vocês na divulgação dos nossos próximos webinars também, dizendo que esse projeto surgiu para vocês e por vocês. Então, o nosso próximo será no dia 23/4. O tema será, que foi votado por vocês, o 6º webinar, Marketing Digital na Saúde, quais os limites éticos e como obter resultados efetivos com a sua divulgação. É um tema, para mim, muito querido, muito particular, porque eu dou aula na FGV para os MBAs de Gestão de Saúde sobre marketing em saúde, que é diferente, então é importante a gente falar sobre isso. Eu tenho uma outra convidada, que é minha amiga querida pessoal também, que é Gilmara Espino, que trabalha com uma agência de gestão de marketing na área de saúde, então acho que vai ser muito importante termos uma pessoa para debater, vou fazer uma dobradinha com ela, que trabalha só na área, não é? Então, preciso de vocês para ajudar a divulgar, para trazer as pessoas para cá, porque os nossos temas são sempre muito relevantes para a nossa área e foram escolhidos pelos participantes do GT assistencial da Associação Voluntários da Saúde, e nós sempre recebemos todo mundo dos outros GTs aqui também contamos com a divulgação de todos vocês. Quero agradecer a nossa audiência VIP, as perguntas que vocês fizeram, a participação, agradecer de novo ao Marcelo, que está aqui no nosso backstage, ao Torelli, e a você, Lobê, meu amigo querido, né, querido de coração, conta comigo sempre. Foi brilhante, já esperava por isso, quero muito te agradecer e teremos outros projetos aí encaminhando e eu quero contar com Pode você ser sempre. comigo. Sempre, Pode sempre. ser comigo. Muito obrigada por todos, muito obrigada a todo mundo que está aqui. Até o próximo, pessoal. Beijo. Um abraço, obrigado por tudo. Beijo, Lobê. Muito obrigada, foi incrível, foi maravilhoso. Obrigado. Não podia esperar menos de você. Foi maravilhoso, a nossa audiência super participou também. Tem outras perguntas aqui que foram feitas, não deu tempo de fazer tudo. Vou passar para você depois. Foi muito legal, muito bacana mesmo. Obrigada, pessoal, que está aí com a gente. Um prazer. Obrigado. Tchau, tchau. Até o próximo.